Boa noite, querido, querida, a paz do Senhor. Nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana para celebrarmos um culto ao nosso Deus, um culto um pouco diferente por causa do coronavírus que nos impede de nos reunir, de estarmos juntos, mas não deixa de ser um culto ao Senhor. Nossa oração, nosso desejo é que você seja abençoado por meio de tudo que vai acontecer aqui a partir de agora. Vamos orar, buscar a bênção de Deus para a nossa celebração. Pai querido, nós chegamos na Tua presença em nome de Jesus e queremos oferecer a Ti, Pai, um culto agradável, um culto aceitável, e queremos pedir, Pai, que cada pessoa que de alguma forma for atingida por este culto, de alguma forma ela seja abençoada. Queremos adorá-lo em espírito e em verdade, então em cada ato deste culto, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado, Pai. Que seja um tempo agradável e aceitável, acima de tudo, para o Senhor. É o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, nós estamos vivendo um tempo difícil por causa do coronavírus. O presbitério de Cabo Frio, ele, por sua executiva, ele emitiu um comunicado, e esse comunicado, em 3 partes importantes, diz o seguinte: suspender no âmbito do presbitério de Cabo Frio as atividades eclesiásticas, cultos dominicais, escolas dominicais, reuniões semanais e ensaios das igrejas jurisdicionadas pelo prazo de 15 dias, com vigência do dia 16 a 30 de março de 2020. Conclamar todas as igrejas do presbitério para que estejam em oração, especialmente pelos enfermos e contaminados pelo Covid-19, para que Deus use de graça e tenha rápida recuperação, para que haja paz e possamos agir sem alarde ou pânico. Informar que a presente decisão reflete a preocupação do presbitério de Cabo Frio por sua comissão executiva e que estamos atentos ao desenrolar dos fatos, razão pela qual poderá posteriormente baixar novas orientações às igrejas jurisdicionadas. Então, até o dia 30, nossas igrejas estarão fechadas e a executiva vai ver se continua fechada ou não, vai depender das decisões governamentais. Mas isso não nos impede de adorar, de cultuar o Senhor. O templo está fechado, mas a igreja não, porque nós somos a igreja. Devemos adorar a Deus em qualquer lugar. É por isso que devemos nos ajuntar nas nossas casas, fazer nossos cultos domésticos, adorarmos ao Senhor juntos. Agora nós vamos adorar ao Senhor com uma música do nosso Ministério de Louvor. Para a cruz eu vou.
do que adorar ao Senhor, do que cultuar ao Senhor. E esses tempos que estamos passando é um tempo de desafio, porque temos tempo agora suficiente para ler a palavra, para buscar ao Senhor, para adorar o Senhor. Então, na verdade, nós não temos nenhuma desculpa para não reservarmos tempo ao culto ao Senhor. O Conselho de Cabo Frio também, o Conselho de Pastores de Cabo Frio, ele também emitiu uma nota às igrejas de pastores da nossa cidade, que diz o seguinte: o Conselho de Pastores de Cabo Frio recomenda aos pastores e igrejas que se adequem às decisões governamentais, suspendendo suas atividades durante o prazo determinado pelas autoridades brasileiras. Nós temos a preocupação com que este vírus não se propague. E como Igreja de Deus, como povo de Deus, mais do que nunca nós precisamos dar o exemplo para que não seja transmitido por nós. Nós vamos orar agora, vamos interceder, pedir a bênção de Deus para que Ele possa intervir nessa situação dramática que estamos vivendo. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um grande drama que tem assolado pessoas já perto da gente, pessoas distantes. Há um pânico, há uma dramaticidade no mundo por causa deste vírus que está matando muita gente. Nós queremos suplicar ao Senhor, Pai, nós queremos implorar a Ti misericórdia, Pai, para que Tu olhe com graça, Tu olhe com misericórdia para nossas famílias, para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa nação, para que o Senhor olhe com graça para este mundo, Pai, para os países, Pai, como a Itália, como o Irã, como a Espanha, que tem sofrido terrivelmente por causa deste vírus, Pai. Nós queremos suplicar, Pai, que de alguma forma o Senhor possa dar sabedoria, dar entendimento aos homens, aos cientistas, para que possam descobrir uma cura, descobrir uma vacina, para que este mal seja estancado. Suplicamos, Pai, que no poder que há no nome de Jesus, Tu tens poder e Tu podes repreender este mal, pode repreender esta peste, esta praga, Pai, que atinge o mundo. E pedimos, Pai, que no nome de Jesus o Senhor intervenha em toda esta situação. Pedimos, Pai, que de alguma maneira cada um de nós também tenha cuidado, tenha sabedoria, para que não sejamos agentes propagadores, mas que possamos não apenas nos preservar, mas preservar as pessoas à nossa volta, para que o mal, a tragédia, não nos atinja, não nos alcance. Pai Santo, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, olha para nós com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, e nos livra como a Tua palavra nos ensina, nos livra do mal, nos livra deste mal. Nós cremos na Tua soberania, cremos que nada disso foge ao Teu controle, e nós confiamos em Ti. Nossa esperança está em Ti, nossa confiança está em Ti, como o salmista diz, que Tu és o nosso auxílio e nossa proteção. Então, Pai, nós temos certeza que tudo isto vai passar. E nós temos certeza que, de alguma forma, em tudo isto, o Teu nome vai ser glorificado, o Teu nome vai ser exaltado. Oramos, Te adorando, Te bendizendo,
no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com mais um louvor do nosso Ministério de Louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Um dos problemas que essa pandemia de coronavírus está causando é a questão das receitas das igrejas. Várias igrejas já estão enfrentando problemas financeiros, a questão de sustento de missionários, de plantadores já está ficando difícil, e nós queremos lembrar a você dos compromissos que nós temos como igreja. Então, apesar das dificuldades, seria bom que você não deixasse de contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, para que haja condição da igreja cumprir as responsabilidades, os compromissos que ela tem. Estamos vivendo, por causa do vírus, uma crise econômica muito grande. Nós não sabemos por quanto tempo isso vai se prolongar. Por isso precisamos buscar o Senhor, precisamos orar muito,
para que Deus tenha graça, tenha misericórdia de nós, para que este quadro seja revertido o mais rápido possível. Vamos continuar adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor agora com um louvor do nosso coral Ecos de Louvor. Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois a terra que pisas é terra santa. Construa uma arca para você e sua família e faça entrar nela o casal de cada criatura, pois inundarei toda a terra. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 a 15, que diz o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos orar. Pai querido, nós queremos pedir que o Senhor possa falar conosco por meio da Tua palavra nesse momento. Que o Teu Espírito possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão e que a Tua palavra seja viva e seja poderosa e seja adequada para este momento que estamos vivendo, que estamos nos encontrando. Fala conosco, ministra, nos ensina-nos, é o que pedimos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, querido, nós vivemos em tempos de calamidade. O coronavírus é uma tragédia real. Os últimos dados da sexta-feira última diz o seguinte: na Califórnia, nos Estados Unidos, 40 milhões de habitantes estão em quarentena. Portugal convocou voluntários para ajudar na situação. O Brasil ele fechou as fronteiras terrestres e anuncia a limitação para voos estrangeiros. A Itália supera o número da China com mais de 3.405 mortos. Na Espanha, a Espanha já supera a barreira dos 1.000 mortos. Mais de 224.500 pessoas foram infectadas e mais de 1.000 morreram por causa do novo coronavírus em todo o mundo, segundo dados da Universidade Americana. A Argentina, ela já decretou uma quarentena geral. No Brasil, nós já temos 6 mortes, já são ao todo 7 mortes relatadas pelas secretarias. 621 casos confirmados. Até quarta-feira eram 428. A maioria dos casos tem ocorrido em São Paulo, 286 casos, e no Rio de Janeiro, 65. É uma tragédia de alcance mundial, uma tragédia perto da gente. Nossa irmã Rosália, aqui da igreja, ela mandou para mim um pedido de oração. A filha dela trabalha na saúde no Rio de Janeiro e ela teve que entrar em quarentena porque uma colega que troca o plantão com ela está na UTI, estado muito grave. É uma situação que nos afeta. Perto ou longe, nos afeta. A questão é como lidar com esta tragédia. Quando nós olhamos esse texto, nós lemos que Salomão ele orou ao Senhor, consagrou o templo novo ao Senhor, e Deus então responde à oração de Salomão. E Deus fala então de juízos que ele poderia mandar sobre a nação por causa da desobediência, por causa do pecado, como consequência do pecado da nação. Ele fala de seca, fala de praga de gafanhoto, fala de pestes. O que o povo deve fazer quando é atingido pela calamidade, quando é atingido por pragas? Deus fala 4 coisas para Salomão. Ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, numa situação de calamidade, numa situação de tragédia, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se humilhar diante de Deus, é se prostrar diante do Senhor. Humilhar-se é reconhecer que está longe dos padrões de Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará.
A Igreja Presbiteriana convocou para este domingo um jejum dos presbiterianos diante da tragédia. O que a gente precisa fazer é se humilhar diante do Senhor, reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer a nossa incapacidade de lidar com o problema, de lidar com a crise e correr para Deus, se humilhando diante dele. Ele vai dizer em segundo lugar: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Precisamos orar. Quando oramos, nós estamos trazendo nossas vidas para encontrar-se com Deus. Quando oramos, nós podemos ser surpreendidos com a graça e a misericórdia de Deus. A oração muda tudo. A oração muda a nossa vida. A oração quebra todas as cadeias do mal. A igreja agora é conclamada a orar. Hoje nós temos tempo. Hoje não há desculpa para não se orar, porque a grande maioria não tem o que fazer, não vai trabalhar, tem que ficar em casa. Os idosos têm que ficar em casa, as crianças têm que ficar em casa. Aulas foram suspensas, muitos trabalhos estão fechados. Então hoje Deus criou uma grande oportunidade para o povo dele de orar. E ele diz que o seu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. É tempo de orar, querido, é tempo de orar, querido, é tempo de nos colocarmos diante do Senhor e derramar o nosso coração diante dele. Como Joel diz: poupa o teu povo, Senhor. Não entregue a tua herança. Poupa o teu povo. Precisamos orar. É fundamental que oremos. Mas Deus vai falar para Salomão que é não só preciso se humilhar, orar, mas ele fala que é preciso buscar. E ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O que Deus está falando para Salomão é que precisamos buscá-lo, e que a nossa oração não pode ser uma oração mecânica, uma oração da hora da refeição, mas deve ser algo que envolva profundamente o nosso coração, que envolva profundamente a nossa alma, em que a gente se coloque totalmente nisso, buscar a Deus com intensidade, buscar a Deus com profundidade de alma, buscar a Deus com sinceridade de coração, se derramar diante do Senhor. Ele fala: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar com intensidade, com profundidade. Em quarto lugar, ele vai dizer para Salomão que além de se humilhar, além de orar, além de buscar de todo o coração, ele fala que é preciso que haja conversão e se converter de todos os seus maus caminhos. Orar e buscar não são suficientes, é preciso que haja transformação de vida, é preciso que haja arrependimento, é preciso que haja mudança de direção, é preciso que haja com sinceridade um voltar-se para o Senhor. O prefeito da cidade da China, em que começou o problema do vírus, ele reconheceu que demorou a agir. O médico evangélico que começou a denunciar, que começou a falar do problema, foi tratado como se fosse um terrorista. E agora a praga, a peste se instalou no mundo. Isso podia ter sido resolvido lá atrás, mas por causa de diversos interesses. É preciso que haja conversão, é preciso que haja mudança de vida, é preciso que haja arrependimento, é preciso, para que a bênção de Deus venha, é preciso que haja arrependimento. Esse vírus é consequência de pecado.
Esse vírus é consequência de uma série de coisas. E é preciso que haja conversão, que haja mudança de vida. Na verdade, querido, nós estamos apavorados com o coronavírus. Isto é importante. E isso nos leva à preocupação e ao cuidado. Entretanto, querido, querida, existe um outro vírus muito mais letal, muito mais mortal. E este vírus é o pecado. O coronavírus é consequência deste outro vírus mais mortal, que é o pecado. O pecado é uma peste, é uma praga, é uma calamidade que tem assolado toda a humanidade. Tem destruído famílias, tem destruído vidas, tem destruído sociedades inteiras. Hoje a sociedade, os governos se mobilizam contra o coronavírus. Mas o pecado é muito mais mortal. Mas o pecado pode dar um fim eterno para as pessoas. Não fazemos nada contra o pecado. Lidamos com o pecado como se fosse coisa normal e até como governo, como sociedade, incentivamos todas as práticas de pecado. E não percebemos, não queremos perceber, entender o mal que o pecado faz, o quão danoso e muito mais danoso é o pecado do que o coronavírus. Assim como o coronavírus exige todo cuidado para não ser infectado ou dominado por ele, o pecado também precisa ter todo cuidado para não ser dominado e infectado por ele. Para o coronavírus ainda não há uma vacina, mas para o pecado já existe uma vacina, já existe uma cura. Que infelizmente esta cura é desprezada pela grande maioria, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que é o sangue do Cordeiro que nos lava, que nos limpa, que nos purifica. Querido, querida, para enfrentar a calamidade é preciso levar muito a sério a condicionalidade, o ser. Se você se precaver, se você se cuidar, se você ter todos os cuidados com a higiene, se você evitar lugares públicos, determinados contatos, é possível evitar o contato. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somos povo de Deus, precisamos orar pela nossa nação, precisamos orar pelo nosso mundo, precisamos clamar a Deus, nos derramar diante do Senhor para que Ele tenha misericórdia, para que essa tragédia não alcance o Brasil todo, não alcance todo o Rio de Janeiro, não chegue a Cabo Frio, não chegue a nossa família. E a única maneira que a gente pode fazer de forma concreta é nos derramar diante do Senhor, é buscar o Senhor, é orar para que a peste, para que a praga do coronavírus seja detida, destruída em nome de Jesus. Precisamos, como igreja, levantar um grande clamor. Precisamos, como igreja, implorar a Deus. Precisamos, como igreja, clamar para que esta maldição não toque nossas vidas. Mas precisamos também orar pela conversão, pela transformação moral e espiritual de nossa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o meu povo me buscar,
se as coisas podem mudar, depende de nós. Deus está disposto e pronto para nos ouvir e vir e sarar a nossa terra, sarar a nossa nação. É hora de, como igreja, deixarmos nossas ideologias, deixarmos nossos questionamentos. É hora de, como igreja, nos prostrarmos diante do Senhor e nos derramar diante dele e chorar pela nossa nação, chorar pelas vidas que estão sendo atingidas, chorar pelas vidas que podem ser atingidas, chorar por nós, nos humilhar, orar, buscar, se converter, para que Deus faça um milagre. No Egito, ele mandou cobrir as portas com o sangue. A proteção que temos é o sangue de Jesus. Vamos orar. Pai, levanta o teu povo para esta hora. Talvez, Pai, essa tragédia toda veio para levar a tua igreja a entender que somos mais do que um templo, somos mais do que quatro paredes. Talvez essa tragédia veio para que nós, como igreja, pudéssemos parar, pudéssemos resgatar nossos cultos domésticos, nossas reuniões familiares. Talvez toda essa tragédia veio para que a gente pudesse orar pelo mundo, para que a gente tivesse tempo para investir diante do Senhor, em jejuns, em orações, em se derramar diante do Senhor, para que algo aconteça que mude não só a história do mundo, mas mude a história da nossa nação, dos nossos estados, dos nossos municípios, das nossas famílias. Nós clamamos por misericórdia, Pai. A praga, a peste, a calamidade está vindo. E só o Senhor, mais do que homens, só o Senhor pode deter. Só o Senhor pode impedir que este vírus se torne mais letal, mais mortal do que está sendo. Só o Senhor pode intervir pelo poder que é no nome de Jesus. Só o Senhor pode dar sabedoria, habilidade ao homem para descobrir alguma vacina, alguma cura. Nossa esperança está no Senhor. Nosso auxílio está no Senhor. Nossa proteção está no Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa nação, daquelas vidas que já foram infectadas no mundo inteiro, daquelas que poderão ser infectadas e de nós também, que corremos grande risco. Cuide de nós, Pai, como Deus e Pai que Tu és. Que graça e misericórdia sejam derramadas sobre nossas vidas. É o que pedimos, em nome de Jesus. Adore o Senhor com mais um louvor do Ministério de Louvor. Nosso Pai, que o seu nome seja mantido santo, que venha o teu reino e dá-nos hoje
Bom, querido, querida, nós não temos certeza quando nós vamos poder nos encontrar como igreja, povo de Deus, no templo, para adorar ao Senhor. Mas que você não deixe de fazer isso individualmente, que você não deixe de fazer isso como família. Todo dia nós estamos mandando um estudo bíblico resumido para você fazer em família, para você estudar um pouco a palavra de Deus. Não deixe de fazer isso, não perca essa grande oportunidade de você se unir como família, para orar como família, para buscar o Senhor como família. Se você fizer isso, nossa igreja vai sair muito mais fortalecida, muito mais forte desta crise. Que Deus abençoe a sua vida de forma rica, de forma muito abundante. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, seja com todo o povo de Deus, em toda parte do mundo, neste momento tão difícil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.